Milena aqui na área, atropelando aqui a câmera, chegando de viagem, correndo, mas para falar com você de uma história que eu aprendi hoje sobre o santo do dia 7/1. 7/1. E eu tô em 2024, mas você pode me ver no futuro e ainda ser abençoado com uma ideia para o seu dia, para a sua vida, a partir da história de um santo. No vídeo de hoje eu vou te contar duas coisas. Primeiro eu vou te contar a minha experiência de ter participado da solenidade de Epifania pela primeira vez na minha vida. E segundo, eu vou te contar a história desse santo que eu encontrei alguém falando que ele também andou sobre as águas. É isso mesmo que você ouviu. Vem comigo. Antes de começar, eu quero te pedir, deixa o seu like. Tem um monte de gente vendo os vídeos e não tá deixando like. Quando você deixa o like, você avisa pro YouTube que essa informação, esse vídeo que ele tá produzindo, pode ajudar outras pessoas. Então faz isso. Deixa o seu like, tá bom? Sigamos. Tem outra coisa para falar para você que vai ser de bônus no final, ó. Eu vou abrir esse tesouro aqui ao vivo. No final eu te conto o que vai ser esse livro aqui. Vamos lá, gente. Minha participação, minha presença na solenidade de Epifania. Foi a primeira da minha vida. Eu nunca tinha participado com consciência, né? Porque eu não sei se você sabe, meus pais, quando eu nasci, eram católicos e me batizaram na igreja católica, mas aí, meses depois, eles viraram protestantes. Então, a notícia, eu nunca fui a nenhuma, eu não fui a nenhuma festividade, nenhuma solenidade de Epifania. Então, foi a primeira vez. E eu acho que eu nunca fui, refalando agora, eu nunca fui, sabe por quê? Porque eu nasci no dia 2 de janeiro. A solenidade da Epifania, ela é até o dia 8 de janeiro, né? Entre o dia 2 e 8 de janeiro. Então, é provável que eu nunca fui mesmo. Então, nunca fui. Pronto. E eu tive a experiência. Vocês podem ver, eu já tô no meu escritório comum, né? Aqui, da minha casa. E cheguei de viagem, eu estava em Pirenópolis. Então, eu fui na solenidade na igreja de Pirenópolis. Deixa eu ver o nome, gente, eu esqueci o nome da igreja. A igreja, uma igreja de 1700, gente. Uma igreja de 1700. Então, eu fui para lá, eu nunca vou esquecer. Mas o nome eu já esqueci. E o meu computador falhou aqui. F5, vou dar um F5 para ver se ele vai, se ele atualiza. Muito bem. Cheguei lá e, vixe, pagou geral meu computador. Mas tudo bem, vamos seguir. Eu cheguei lá, é a igreja matriz, Nossa Senhora do Rosário, pronto. Nossa Senhora do Rosário, igreja matriz, lá na Rua do Lazer, em Pirenópolis. Eu tava lá, fui de manhã cedinho, acordei cedo hoje, para não faltar a missa, que foi a minha segunda missa do ano. E eu aprendi, eu vivenciei esse momento lá, eu quero dividir aqui com você. Primeiro de tudo, eu cheguei às 6h35, já estava tendo um terço, e eu entrei lá, e eu não me senti bem, tava uma bagunça de informações, eu não conseguia me concentrar. Então, gente saindo, gente rezando, um barulho, enfim. Aí até que começou a missa pontualmente, começou às 7h da manhã. E eu curiosa e também meio nervosa com a confusão de informação, eu tentei, eu juro não, eu tentei rezar, mas dava ruim, eu não concentrava, eu ainda estou aprendendo. E aí começou a solenidade. Finalmente eu consegui achar no meu celular, né? Eu consegui usar o meu celular, consegui descobrir aplicativos que
Tem, por exemplo, da Canção Nova e o Pocket Texto e o Pão de Deus, eu acho. Que eles têm, né, todo a homilia que fala, toda a homilia, eu penso. Eu, linda e maravilhosa, fui lá na missa de São Paulo, que tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você. Eu fui lá na missa da Igreja de São Paulo, Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Nossa Senhora do Brasil, e foi a melhor missa da minha vida, porque eu fui com tudo isso aqui, né? Eu li todo o processo da missa, porque eu nunca fui numa missa que tinha tudo isso. Pão de Deus em São Paulo. Beleza. Essa foi a melhor missa da minha vida até hoje. Aí eu comecei a procurar coisas no digital que conduzia a missa, né? Que dá informação sobre como a missa é conduzida. Então, eu cheguei lá e fiquei tentando colocar as coisas juntas, né? O que eu estava ouvindo e a leitura no aplicativo. Então, foi mais ou menos parecido, tá? O que estava na missa e o que estava no aplicativo. E, gente, eu realmente pude comprovar o que está escrito no SIC sobre a diversidade e a unidade na Igreja Católica. Por que eu tô falando isso? Inclusive, eu vou deixar o vídeo na descrição para você ir lá conferir. O que eu aprendi nesse artigo do SIC? É que a Igreja, ela não despreza a diversidade cultural do local. Ela pega, ela absorve, ela valoriza, mas tem um eixo de unidade. Então, eu vi isso hoje na pele. Por quê? Porque lá, eu nunca participei de outra missa lá, né? Mas a marca da cidade são as cavalhadas. A marca da cidade, pelo que eu entendi, são homens bem ativos no sistema religioso. E eu vi lá. Eu vi os homens ativos. Aqui na paróquia que eu vou aqui, o sacerdote entra e ele entra sozinho, e lá perto dele tem crianças, um homem e várias mulheres. Neste de hoje, na igreja que eu fui hoje, a missa que eu participei hoje, antes do padre, que era a solenidade, eu penso que é por causa da solenidade, né? Vieram tipo 10 homens em duplas, assim, antes dele carregando velas. E aí depois eu fui entender que esses moços, que esses senhores, que eram bem idosos, eles estavam representando os cavaleiros. Inclusive, eles estavam vestidos de vermelho. Então, porque lá tem, eu imagino, tem a tradição, né? Tem a cultura daquele lugar de Pirenópolis. Fala da guerra dos cavaleiros cristãos contra os mouros. Então, os mouros estão de azul e os cavaleiros cristãos, penso que é isso, estavam de vermelho. Na entrada da cidade tem, né? Um cavalo e um cavaleiro. Então, isso foi bem marcante na missa. E eles ficavam o tempo todo atuantes. Tinham os dois, tinham coroinhas, né? Crianças. E tinha esses senhores, né? Lá, cerca de 10, vestidos com um paletó, não, um colete social vermelho, de gravata preta e tal, bem alinhados. Eu penso que isso faz parte da cultura deles, e foi muito interessante ver esse momento. E mais o ponto alto mesmo da cerimônia foi a homilia do padre. Ele realmente falou coisas que eu tinha estudado no dia anterior, né, sobre a Epifania. A solenidade de Epifania é a solenidade de manifestação do Cristo. O Cristo apareceu, o Filho de Deus apareceu ao mundo, e os magos, digamos que 3, porque não tem o número certo, mas a Bíblia não fala o número certo, mas a tradição fala de 3 e tem os nomes. Eu aprendi e falei isso no vídeo de ontem. O padre falou dessa
Epifania, que é a revelação do Cristo aos seus povos. Fica aí que eu ainda vou falar do santo do dia, mas é porque eu tenho que falar dessa minha experiência. E eu quero registrar essa minha experiência. O ponto alto foi mesmo o padre falando, e ele falou que a junção de Deus e ciência existe, por mais que a gente tenha aprendido a separar. Porque os magos ali eram representantes das ciências que iam se encontrar com Deus. Então, ele fala, quem quer Deus também quer ciência, não são contrários. Deixa eu beber uma água aqui. E foi muito profundo. Eu gravei uma frase do padre de hoje, ele falou assim, o prêmio de quem busca Deus é Deus. O prêmio de quem busca Deus é Deus, durante a homilia. E você pode buscar Deus como os magos por ciência, e aí ele se revela e se manifesta, por isso a epifania. E você pode buscar Deus por uma experiência individual que não envolve ciência. E o fato é que Deus se revelou aquele dia em Cristo, a primeira vez encarnado na Terra, e todo o cenário estava representado ali, todo o cenário de pessoas encarnadas estava representado ali, né? O povo escolhido e o povo pagão. O povo que já tinha vivido uma história com um Deus único estava ali, mas o povo que tinha outras histórias também chegou lá com com os magos. E foi lindo, assim, foi o ponto alto mesmo do evento. Eu vou deixar algumas fotos depois lá no Instagram sobre essa minha ida lá. E foi benção. Agora vamos ao santo do dia. Santo do dia, gente. O santo do dia é o seguinte, é o São Raimundo Penhaforte. Tem uns que pronunciam Penhaforte, tem uns que pronunciam Vinha Forte. São Raimundo Vinha Forte. E eu quero destacar 4 atos dele. O último é o que eu vou falar, que eu prometi para falar, que eu prometi falar do início, que é o fato dele ter andado sobre as águas. Então, eu vou falar 4 coisas sobre eles e eu quero destacar a palavra confiança, né? Então, ele teve confiança para desenvolver essas 4 coisas. E eu quero que você pense nessas 4 coisas, assim, para sua vida. Eu tô pensando na minha vida e você pode pensar também. São Raimundo Vinha Forte era o patrono dos advogados canônicos. Era alguém rico, fidalgo, que tinha posses. Opa, minha bateria tá dizendo aqui que tá falhando. Que tinha posses. Tá tudo certo agora. Que tinha posses. Inteligente, culto, sábio, professor. E foi se desenvolvendo nesse processo, né, de habilidade de escrever e de falar. E ele foi se destacando, até o ponto que ele virou confessor de um papa e virou conselheiro de um rei na época dele. Ele morreu no dia da Epifania, no dia 6/1 de 1265. Mas o dia escolhido para ser o dia do São Raimundo de Penhaforte foi o dia 7/1, por causa que dia 6 é o dia da Epifania. Muito bem, eu tô falando essas coisas, essas informações, e eu tenho fontes para falar, né? Que eu estudei antes de falar aqui. Todas as coisas que eu tô falando com relação aos santos, eu achei. Deixa eu botar aqui meu óculos para você pesquisar também, né? Eu achei em vídeos,
Eu vejo em vídeos e eu vejo blogs. A última informação que eu vou dar sobre ele ter andado sobre as águas foi de um texto de um blog, tá certo? Então vamos lá. Vídeos é do Monsenhor Edilson, vídeos do Padre Alex Nogueira, deixa eu ver mais. Vídeos foram esses. E os textos foram do santuário de astorga.com e cruzterrasanta.com.br e textos da Canção Nova. Muito bem, eu usei essas fontes. Agora vamos lá, 3 coisas que eu pude encontrar, né? 4 coisas que eu pude encontrar nessa história. Que ele teve confiança para acionar um amigo para fazer o bem, que ele teve confiança para ser meticuloso, que ele teve confiança para enfrentar erros e ele teve confiança para andar sobre as águas. De novo, confiança para acionar um amigo para fazer o bem, confiança para ser meticuloso, para enfrentar o erro e para andar sobre as águas. O amigo que ele acionou para fazer o bem foi simplesmente São Tomás de Aquino. Em conversa com São Tomás de Aquino, ele fez São Tomás de Aquino, ele ajudou São Tomás de Aquino, por sua sapiência, sabedoria, inteligência, a fazer um livro chamado, olha isso, Suma Teológica contra os Gentios. Tem lugar que fala que é Suma Teológica contra os Gênios e Suma Teológica contra os Gentios. Então eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu achei na Amazon contra os Gentios esse livro. Então ele acionou, ele conversando com São Tomás de Aquino, fez ele produzir isso, né? Ele, como professor, eu achei vários lugares falando que ele ensinava, em seminários ele ensinava o povo, judeus e árabes, sobre o cristianismo. Olha, judeus e árabes sobre o cristianismo, como se tornar cristão. Então faz sentido, né? Tipo, suma teológica contra os gentios. Faz sentido. Enfim, isso é o primeiro tópico de confiança. Você ajuda alguém, algum amigo seu, a fazer algo bom para a humanidade? Enfim, pode aprender com o santo do dia hoje, hein? Eu realmente quero aprender com isso. Outra coisa que, pela história que eu li dele nessas fontes que eu mostrei, ele era muito meticuloso. Ele era muito criterioso ao escrever. Ele é patrono dos advogados do direito canônico. Olha isso. Então ele era muito meticuloso, ele era muito... A palavra que eu encontrei que falava sobre ele é que ele era muito causicístico. Que ia lá, pega as coisas do cotidiano e acha se essas coisas estão de acordo ou não com a filosofia religiosa, com a filosofia ou com a religião, com as doutrinas filosóficas ou religiosas. Então, nos textos que eu li sobre ele e nos vídeos falavam muito dessa habilidade dele, né? Uma pessoa causística. Eu até não conhecia essa palavra. Então, eu fui ver, é uma pessoa meticulosa. Então, uma pessoa que vai a fundo. Eu gosto disso. Hoje eu tive uma experiência aqui com a minha esposa, né? Ela é uma pessoa muito meticulosa, causística, ela vai a fundo. E eu falo uma palavra errada perto dela, ela não é assim que fala. Não é assim que fala. E, por exemplo, na frente da igreja hoje tinha um restaurante que estava escrito lá de um jeito, aí eu esqueci o nome do restaurante. E eu não lia o nome do restaurante certo. E ela ia lá. Toda vez que eu falava o nome do restaurante, ela me corrigia, porque ela é meticulosa. Então, São Raimundo Penha-Forte é uma pessoa meticulosa. E eu quero aprender essa arte. Era causístico. Enfim. Outra coisa que ele tinha confiança... Além de confiança para acionar um amigo e confiança para ser meticuloso, ele tinha confiança para enfrentar erros. Por quê? Porque eu vi na história dele que ele, como ele estava perto de um rei, o rei estava cometendo um erro e ele enfrentou o rei. Falei assim, tá, beleza. O senhor me quer aqui com o senhor, mas o senhor está cometendo um erro. O erro era viver concubinato. Então, nos textos que eu li, nos vídeos que eu vi,
eles disseram que ele repreendeu um rei particular, depois começou a repreender em público, para falar assim, ó, você tá errado, você tá errado, você tá errado. E o rei não se rendia. Muito bem, então ele tinha confiança para fazer isso. E segunda, e a última coisa que ele tinha confiança para andar sobre as águas. Esse, de fato, eu vou deixar esse texto na descrição para você ir lá e conferir, que é o único que eu achei falando sobre isso, que é o texto num blog de um Frei José Carlos Lopes. E ele conta essa história, que depois que ele alertou o rei que ele estava fazendo coisa errada e o rei não obedecia, ele falou assim, vou embora. Aí o que o rei fez? Mandou fechar, que todos os navios fechassem as portas para ele. E ele não conseguia sair do lugar. Se eu não estiver enganado, é da Espanha. Deixa eu ver aqui, gente. Se é da Espanha mesmo. Se é da Espanha mesmo. É porque eu estudei no meu celular e não salvei aqui no computador. Mas tudo indica que é da Espanha mesmo. E ele não conseguia sair dos lugares. Os navios não eram liberados, porque o rei mandou que ninguém deixasse ele viajar. Gente do céu. Gente do céu. É sério. E aí, o que aconteceu nessa hora? O que aconteceu nessa hora? Eu preciso mostrar para vocês. O que aconteceu? Aconteceu que o São Raimundo, Penhaforte, pegou sua capa, colocou sobre as águas e saiu de um lugar para o outro, andando. Ele estava acompanhado de um amigo. Aí o texto diz... deu um apagão aqui no meu... Aqui, achei. O texto diz que ele chamou o amigo, mas o amigo falou assim, não, eu não vou. Não, eu não vou. O único site que eu encontrei sobre isso, eu vou deixar na descrição, que é do Frei José Carlos Lopes Almeida. E o amigo falou assim, eu não vou. E aí, gente, ele não foi. Mas diz esse texto que ele teria andado, se deslocado de um lugar para o outro sobre as águas. Eu li isso, tá aqui. Eu vou deixar na descrição para vocês lerem o texto. Mas eu quero ler um texto aqui do Frei, né? Frei José Carlos Lopes Almeida. Ele fala assim: tomando uma parte da capa e levantando-a sobre o bordão à maneira da vela, se sentou sobre a outra parte. Começou à vista de todos a soprar um ventozinho brandando dentro da capa. E o levou para alto mar com tanta velocidade que em menos de 6 horas se achou à vista de Barcelona, sendo a viagem de 120 milhas. Vocês ouviram isso? Aí, a iconografia dele, eu gosto, né, das imagens. Deixa eu pegar aqui meu computador para mostrar para vocês. A iconografia dele, eu sempre falo de o que tem algum destaque, né, na roupa dos padres, dos santos que eu tô estudando. Olha aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. É ele com a capa e o mar. Não tá dando para ver direito por causa do reflexo. Enfim, olha isso. Todo de branco com uma capa preta. E aí ele teria andado sobre o mar. São Raimundo Penhaforte. São Raimundo Penhaforte. Tem gente que fala vinha forte. Deixa eu botar aqui. Eu, gente, Milena Cristina, eu aqui, não duvido disso, não. E aí, no final do texto, tá falando assim,
Muitas pessoas viram esse acontecimento em Barcelona. Quer ver? Concorreu multidão do povo, e não acabavam de crer o que o viam. Cresceu a maravilha, vendo-se que chegando à terra a pé enxuto, levantava a capa d'água sem sinal dela. E pondo as costas, caminhou para o convento, seguindo de inumerável gente, que ia como arrastadas pela admiração. Isso aí, história. Eu só encontrei este blog falando sobre isso. Os outros não falam, né? Não falam sobre esse evento. Mas eu achei interessante trazer e usar como uma das quatro coisas que podemos aprender com essa história. Confiança para acionar um amigo, confiança para ser meticuloso, confiança para enfrentar o erro e confiança para andar sobre as águas. Milena, mas como eu vou fazer isso? Pode fazer isso de uma forma figurada. Qual é a dificuldade que você encontra? Qual? Tem alguém te impedindo de sair de um ponto para outro ponto? Tenha confiança que você pode andar sobre esse ponto. Passar por ele que te impede. Hein? São Raimundo Penhaforte é o santo do dia de hoje. Santo de hoje. Eu demorei para fazer a live hoje, estava retornando de viagem. Mas estou aqui, firme no meu desafio 182. Já voltei, já estou no meu cenário normal. E eu quero dizer o seguinte, ó. Tá aqui, ó. O livro que eu vou começar a ler. Que eu prometi para vocês no início do desafio. Porque a maioria das fontes que eu consulto falam desse livro. Então eu decidi comprar esse livro aqui, ó. Um santo para cada dia. Um santo para cada dia. O santo do dia, eu vou, a partir de agora, os próximos vídeos, eu vou ter como base esse livro aqui. Mas eu penso que eu vou continuar falando essas fontes aqui. Deixa eu abrir mais. Que você pode consultar todos aí e ver. E, ó, novinho abrindo aqui, ó, com vocês ao vivo. A partir de hoje eu vou usar esse aqui, porque todas as fontes que eu falo para vocês falam desse livro, então vamos só conferir o de hoje. Dia 7, São Raimundo Penhaforte, olha aqui, ó. São Raimundo Penhaforte. Legal, é uma página, né, um texto, essa vai ser minha fonte primária sempre, e eu vou deixar na descrição do vídeo um link, inclusive, para você também adquirir esse livro pela Amazon. E fazendo isso, você vai estar ajudando o canal e também, antes de tudo, se ajudando. Gente, dos sete santos, 7 não, porque teve um dia que foram 2 santos, mais de 7. E se eu contar os 3 de ontem, ixi, mais de 7 desses que eu aprendi essa semana, é sério. Tinha um que era analfabeto, que não sabia ler. Todos os outros tinham essa habilidade, até onde eu me recordo. A gente precisa aprender a ler, a pesquisar, a juntar ciência para encontrar Deus. Não se iluda, não se iluda. Então, quando você compra um livro e aprende com ele, é claro que isso aqui pode estar desatualizado, gente, mas eu vou entender. Eu vou... 1983. Mas as fontes que eu consulto citam ele, então eu vim para ele. É claro que pode estar desatualizado. Tudo bem, mas é um norte, né? Então, na hora que a gente entender que aprender de Deus, saber de Deus, vida espiritual tem a ver com vida de estudos, a gente só cresce, 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 cresce. Cresce.
Vida espiritual tem a ver com vida de estudos. Pensa nisso, tenha confiança nisso. Este santo, eu li em alguns textos aí, que ele era professor, parou de estudar, parou de lecionar, com 70 anos ele voltou. E aí ele fundou esses seminários aqui, ó, que eu falei para vocês, que era para ajudar judeus e árabes a entenderem o cristianismo. Veja como é importante. É importante a gente estudar. É importante a gente buscar conhecimento e ciência para se envolver com Deus e sua obra. Então eu te incentivo a fazer isso. Você ajuda o canal, mas em primeiro lugar você se ajuda. E é isso que eu quero. Gente, beijo. Se você chegou até aqui, a hashtag para você colocar é hashtag confiança. Hashtag confiança. Confiança para acionar alguém a fazer o bem, confiança para ser meticuloso, confiança para enfrentar o erro e confiança para andar sobre as águas. É no sentido figurado? É, mas se Deus colocar a fé em você para você andar sobre as águas, ande também. Ande também. É possível. Beijo, tchau, até o próximo vídeo. E desculpa aí os erros do início, que o microfone caiu e tal, vou tentar cortar, mas... Desculpa aí os erros de live. Live é live. Beijo, deixa o seu comentário. Tchau.